A Universidade do Brasil agradece a presença de todos vocês, professores, autoridades, principalmente nossos alunos acadêmicos de Direito. É um evento muito importante, 2 anos depois da promulgação do Código de Processo Civil, e na Casa da ASP, cujo nome é Teotônio Negrão, um dos maiores processualistas que esse país já teve. Vamos, então, ao primeiro seminário de processo civil nos tribunais superiores. De imediato, chamo para compor a mesa inicial o magnífico reitor da Universidade do Brasil, professor doutor José Fernando Pinto da Costa. Em seguida, um dos principais autores do Código de Processo Civil brasileiro, o excelentíssimo doutor Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal. Representando a máxima casa legislativa brasileira, doutor Fausto Pinato, deputado federal. Chamo também o CEO da Universidade do Brasil, Stefano Costa. E representando a casa que hoje nos acolhe, a excelentíssima doutora Fátima Cristina Bonassa Bucher, diretora cultural da Associação dos Advogados de São Paulo. Mesa composta, vamos então à execução do Hino Nacional Brasileiro. Passo, então, de imediato a palavra à representante que nos acolhe hoje nesse evento, doutora Fátima Cristina Bonassa Bucher. Muito bom dia a todos. Gostaria de começar saudando os ministros aqui presentes, que faço na pessoa do ministro Fux, agradecendo muito, uma vez mais, a presença deles aqui na nossa casa. Cumprimentar o magnífico reitor, doutor Fernando, e os demais integrantes da mesa. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e dizer que, para a nossa casa, a Casa do Advogado, é sempre uma grande honra, é uma grande satisfação acolher os estudantes de Direito, que somos todos nós, sempre, a vida toda, não é?
acolher a todos vocês aqui, os senhores, para que nós possamos discutir os desenvolvimentos do processo civil nos tribunais superiores. Eu agradeço à Universidade Brasil pelo privilégio de sediar este evento na nossa casa e nos colocamos à disposição. Espero que todos tenhamos uma manhã muito produtiva de discussões e debates e de crescimento da ciência jurídica do processo civil. Muito obrigada. E agora, para a abertura oficial do evento, a palavra do reitor da Universidade Brasil, professor Fernando Costa. Eu queria, primeiramente, agradecer a Deus por esse momento que estamos aqui hoje reunidos, alunos, professores, diretores, e deixar nosso sempre agradecimento pela presença e a oportunidade do ministro Fux, ministro Saldanha, ministro Salomão, de enriquecer o conhecimento do direito aos nossos alunos aqui, que, na sua maioria, tendo a oportunidade de estar cursando uma faculdade de Direito, com muita luta, muito sacrifício, que isso é a nossa luta, minha e da minha esposa aqui presente, que somos presidente e vice-presidente de mais de 130 faculdades, 2 centros universitários e a universidade. Então, ministro Fux, ministro Saldanha, ministro Salomão, aqui tem um sonho que nós construímos, o saber para esses jovens que vão estar amanhã enriquecendo o país, na sua natureza, constituindo famílias, realizando o sonho deles serem profissional como nós tivemos oportunidade de estarmos aqui. Então, hoje, para a Universidade do Brasil, que hoje, depois de um sonho de 20 anos de carreira na educação, conseguimos ter uma universidade há 2 anos, onde pudemos agregar todas as faculdades isoladas e os 2 centros universitários na Universidade do Brasil, onde tem agora academia, que possa estar dirigindo com seguranças as questões acadêmicas, as questões de pesquisa e extensão junto à comunidade ali presente, hoje em mais de 100 municípios no Brasil. E com um projeto que é conduzido pelo meu filho, no ensino à distância, que vai estar desbravando todas as fronteiras do nosso Brasil. Queria aqui deixar registrado aqui também a presença do juiz e do desembargador aqui presente, que vem nos enriquecer, mas eu queria deixar aqui, muitos não o conhecem, nosso deputado Fausto Pinato, que tem nos defendido e entendido nossa luta, tanto que nós sofremos, e vocês são testemunhas, alunos e professores, mas sempre pautamos pela justiça, e a justiça vem reconhecendo todos os nossos direitos. Se não fosse a justiça, hoje talvez não estaríamos aqui, mas ela sempre presente, na hora certa, nos defendendo das pessoas do mal, que tem que ser banido da sociedade brasileira. E parabéns, ministro. Você está à frente do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, num momento muito difícil no Brasil, mas já as medidas tomadas, cumprimento que nós teremos, sim, umas eleições tranquilas, seguras, onde prevalece a democracia nesse país, que é um direito de todos, e temos que respeitar e lutarmos por nós. Tenhamos um Brasil igual a todos, e só a educação vai poder promover a igualdade de todos. Não tem outro instrumento, não tem outro poder, a não ser a educação. Eu e a Cláudia temos essa responsabilidade, sabemos do alcance e sabemos do que podemos estar construindo junto, mas junto com nossos diretores, professores e os alunos, que aqui vejo, eu tenho pouca oportunidade de estar presente com eles, mas deixar sempre claro a vocês, meus alunos, se tem um cara que está defendendo vocês, lutando por vocês, tendo um ensino de qualidade, sempre está presente com vocês, esse cara sou eu, pode ter certeza absoluta. Aqui eu não estou aqui por acaso, eu tenho uma missão aqui. E isso
persisto dia a dia. Então, eu deixo aqui registrado esse momento histórico para a Universidade do Brasil, deixar registrado aqui esse seminário e agradecer à ASP por ter cedido, que somos vizinhos aqui. Um dos nossos campos é aqui à frente e ao lado, acreditando na revitalização do centro de São Paulo, onde nós temos que dar vida a esse centro que tem história aqui. Temos poder judiciário aqui presente e o poder executivo está vindo para o centro de São Paulo, tanto o Estado quanto o município. Então, nós viemos contribuir na revitalização do centro. Obrigado à presença de todos e o seminário considero aberto. Obrigado. E o que é exatamente esse seminário? Constará de 3 painéis, todos eles relacionados, evidentemente, ao Código de Processo Civil Brasileiro. O painel número 1, tutela provisória, com exposição do ministro Luiz Fux e com a presidência de mesa do Dr. Arnold Valde Filho. O painel número 2, pós-modernidade, inovação, direito e solução de conflitos, com exposição do eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, e com a presidência da mesa do professor Olavo de Oliveira Neto, aliás, um dos coordenadores desse evento, ao lado do Dr. João Melk. E o painel número 3, negócio jurídico processual, com a exposição do ministro Antônio Saldanha Pinheiro, também do STJ, e com a presidência de mesa do Dr. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, desembargador do Tribunal de Justiça. Então, agora, eu pediria que permanecesse na mesa o Dr. Luiz Fux, que fará a exposição, o reitor Fernando Costa, do CEO Stefano Costa, e chamo à mesa o Dr. Arnold Valdo Filho para presidi-la. Dr. Arnold Valde, é seu o comando. Bom dia a todos. É prazer e uma honra estar aqui na Associação dos Advogados de São Paulo, iniciando esse painel sobre um tema tão importante, que é o novo Código de Processo Civil nos Tribunais Superiores. Temos aqui a honra de contar com a presença de 3 ilustres e eméritos cariocas. Esses grandes juízes, porque os 3 o são professores de Direito no Rio de Janeiro e tiveram uma carreira brilhante, começando como juízes de primeira instância, integraram o nosso tribunal lá do Rio de Janeiro, e hoje o ministro Salomão e o ministro Saldanha abrilhantam o Superior Tribunal de Justiça, e o ministro Fux, que está na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, com esta missão de garantir o Estado de Direito nessas eleições, que serão eleições difíceis, tempos difíceis. Então, eles dedicarem o curto tempo que têm para estarem aqui nessa Associação dos Advogados de São Paulo, para explanar esse novo Código de Processo Civil, também conhecido como Código Fux. O ministro Fux presidiu a comissão de redação desse código. É um momento inédito, um momento muito importante para São Paulo. Temos também
o professor Luiz Paulo Cotrim Guimarães, que integra o nosso Tribunal Regional Federal. Temos o professor... Bom, temos aqui, na ASP, eu gostaria de cumprimentar a todos e não me alongarei. Eu poderia ficar horas falando aqui sobre o ministro Fux, mas a presença dele supre todo o currículo, os trabalhos, enfim. Ele redigiu o código, ele está presidindo as nossas eleições, foi ele quem deu uma liminar para organizar aí a greve dos caminhoneiros no Brasil, ou seja, cumpre com brilhantismo a sua função social de julgador, e não vamos nos adentrar, o tempo é curto, eles estão com voo marcado. Eu passo a palavra, então, ao ministro Fux para se manifestar sobre a tutela provisória no seu código. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria, primeiramente, agradecer à Universidade do Brasil, o convite honroso que me foi formulado, à ASP, que eu já tive a oportunidade de estar aqui. Sou considerado um sócio honorário da Associação dos Advogados de São Paulo, mercê de ter nascido no Rio de Janeiro. Hoje sou apresentado como ministro Luiz Fux, entre parênteses DF, mas eu gosto ainda de ser apresentado como sendo do Rio de Janeiro. Queria saudar o nosso reitor, o doutor Fernando Costa, o Stefano Costa, o CEO, Arnoldo Valde, meu querido amigo de muitos anos, ele e seu pai, João Pedro Mel, que é coordenador do evento, e saudar todas as autoridades presentes, na pessoa dos nossos amigos aqui, Luiz Felipe Salomão, ministro Saldanha Palheiro, ministro, e em nome de todos os outros amigos, o doutor Jackson Choviana, que também é amigo do nosso reitor, Fernando Costa. A história da tutela provisória ela é muitíssimo interessante. No segundo quartel do século passado, um advogado conhecidíssimo, foi cientista político e jurídico, o professor Piero Calamandrei, advogado que escreveu uma obra em favor dos juízes, denominada O Elogio aos Juízes, feito por um advogado. Foi muito criticado por isso, porque disseram que ele jamais teria a oportunidade de ler a obra O Elogio aos Advogados, feito pelos juízes, mas, de qualquer maneira, é uma obra memorável. Ele, como advogado, foi procurado por uma atriz famosa que se viu retratada nas paredes de um cabaré de Paris, em trajes edênicos. E essa atriz, então, procurou o advogado e disse que havia ali uma violação ao seu direito de imagem. E a genialidade de Calamandrei fez com que ele pleiteasse e obtivesse em juízo uma medida provisória para que se cobrisse a imagem dela, até que se verificasse, através de uma perícia, se realmente era ela a pessoa retratada nas paredes do cabaré de Paris. Isso foi deferido de maneira provisória, até que, ao final, se decidisse realmente se ocorrer aquela violação. E assim nasce a primeira obra memorável sobre essa matéria, que é o Introduzione ao Studio Sistematico dei Provvedimenti Cautelari, que é a obra de Calamandrei, que acabou difundindo essa tutela de urgência para todo o sistema europeu. No direito italiano, sempre conhecido como provvedimento d'urgenza, ainda que fosse um provimento de natureza não só cautelar, mas também de outra natureza. Por outro lado, os provimentos de urgência, eles revelam que nem sempre se pode aguardar as delongas da ordinariedade para se obter uma resposta judicial. Há situações em que o juiz deve prover imediatamente. Daí a necessidade de uma tutela de urgência, que o Código hoje chama de tutela provisória, que fica no aguardo da tutela definitiva, principalmente porque nós, juízes, e eu falo nós, juízes, porque eu sou juiz de carreira, nós, juízes, temos de cumprir o devido processo legal.
mas nós, em razão, inclusive, do volume de processos, travamos uma luta invencível contra o tempo. O Código estabelece prazo para sentenças, mas ele imagina que o juiz só tenha uma sentença para dar. Então, em números, só para que os senhores tenham uma ideia, talvez assim, mais ampla sobre essa questão da litigiosidade no Brasil, do número de processos, recentemente, num congresso realizado no Brasil, com as cortes europeias e a corte americana, verificou-se, por exemplo, que o Superior Tribunal de Justiça, que pertence ao ministro Salomão e ao ministro Saldanha, tem 263 mil processos para julgar, ao passo que o terceiro Senado alemão, que é o STJ alemão, tem 3 mil. Então, uma diferença brutal. A Suprema Corte americana, ela hoje tem no seu acervo 70 recursos para julgar. O Supremo Tribunal Federal tem 70 mil recursos para julgar. Então, efetivamente, algo estava absolutamente anômalo no sistema brasileiro, exatamente por força do volume de processos e da dificuldade de um tribunal poder prover sobre tudo isso de maneira razoável, num tempo razoável. Então, a tutela provisória, ela visa adiantar à parte aquilo que ela só obteria no final do processo. Por isso é que hoje, diferentemente do Código de 73, que foi um grande ordenamento jurídico lavrado pelo saudoso professor Alfredo Buzaide, hoje o Código trata dessa tutela provisória, que fica no aguardo da tutela definitiva que vem na sentença, sob 2 aspectos. O Código assenta que a tutela provisória ela pode ser uma tutela de urgência ou então uma tutela da evidência. Então, eu dei aqui aos senhores um exemplo de que a parte pediu ao advogado que imediatamente evitasse uma violação ao seu direito material de imagem, enquanto se aguardava a solução final. Isto é uma tutela urgente, mas que versa sobre o direito de imagem, o próprio direito material. Mas, originariamente, nesse estudo sistemático do professor Pedro Calamandrei, o que se pretendia, através dessas tutelas de urgência, a que ele denominava de provimento de urgência, era a garantia do resultado útil do processo. E aí, por exemplo, ele citava como clássico exemplo de tutela de urgência, de preservação da utilidade do processo, o arrolamento de bens, dizia ele. Se 2 sócios estão brigando, e aí, num dado momento, eles resolvem dissolver a sociedade, se não houver uma medida de urgência e de surpresa, no momento de dividir o patrimônio da sociedade, um dos sócios já dilapidou toda aquela potência patrimonial da entidade. E, por isso, era preciso uma tutela de urgência, evitando toda e qualquer alienação. A grande verdade é que a tutela de urgência, a tutela cautelar, era aquela que apresentava um rito mais rápido. Era um rito muito célere, muito concentrado. E o sistema processual brasileiro ele estava sob o crivo crítico da morosidade judicial. Só que, para uma providência resguardando a utilidade do processo, como ela era uma tutela rápida, a lei admitia que o juiz julgasse apenas com base na aparência do bom direito. Por isso é que se dizia que ele poderia se valer da fumaça do bom direito, do fumus boniuris e do perigo da demora natural em decorrência da necessária maturação e amadurecimento em relação aos fatos da causa. Ele deveria prover imediatamente, mas não ainda municiado de tudo quanto ele precisava. E o que ocorreu na prática? Os advogados, sem nenhuma crítica, com dolus bônus, passaram a usar as tutelas cautelares para situações não cautelares e dominavam-nas de tutela cautelar atípica ou inominada. E, sob esse palio, eles requeriam providências de cunho material, não decisões
que resguardasse a utilidade dos processos. Como eu disse agora, o arresto garante a futura execução. No momento da execução, nós vamos ter bens, nós vamos separar esses bens. Mas os advogados, a classe profissional, com dolo bônus, digamos assim, com a boa intenção, utilizava o procedimento cautelar para soluções que absolutamente não eram cautelares. Então, ainda sob a égide do Código de 73, que sofreu 60 reformas, criou-se ao lado da tutela cautelar para garantir a utilidade prática do processo, a tutela antecipada. E a tutela antecipada, ela era uma tutela para satisfação do direito material imediato. Só que, para isso, o juiz não poderia mais se basear em mera aparência do fumus boniuris e do periculum mori. Ele precisaria de uma evidência. Porque, para adiantar aquilo que o juiz só daria na sentença final, ele deveria estar municiado de elementos mais contundentes. E a lei, então, no artigo 273, dizia: se a parte pretende uma antecipação da tutela do seu direito, que só receberia no final do processo, ela precisa levar ao juiz para que ele tenha paz para decidir a prova inequívoca conducente à verossimilhança da alegação. Então, nós passamos a conviver com a tutela cautelar e com a tutela antecipada. Tutela cautelar, uma tutela eminentemente formal, um instrumento a serviço do processo, por isso que a Lamadrei chamava de um instrumento a serviço de um outro instrumento, um instrumento ao quadrado, e a tutela satisfativa antecipada, que a parte merecia obter, desde que levasse ao juiz a prova inequívoca conducente à verossimilhança da alegação. E eu, como juiz cível que fui, posso garantir aos senhores que essa prova inequívoca era a melhor prova que se poderia fazer no processo. Então, a parte antecipava toda a prova que ela só faria no final do processo. Nesses casos de tutela antecipada, a doutrina italiana, através de Bruno Capone, dizia: a tutela antecipada ela começa por onde termina a tutela de execução. E ele dizia assim, por exemplo, se a parte pretende, em razão da responsabilidade civil objetiva do Estado, receber uma pensão por atropelamento de um chefe de família por um carro do Estado, a responsabilidade objetiva inequívoca. Se a parte pretendesse receber uma pensão, ela teria de pedir uma tutela antecipada de entrega de soma. E o Estado deveria dar a ela aquela soma. Pois bem, nesses casos de tutela antecipada, a entrega de soma correspondia a essa versão do professor Bruno Capone. A tutela antecipada começava por onde terminava a execução por quantia certa contra devedor solvente. Como termina uma execução por quantia certa contra devedor solvente, depois da penhora, depois da avaliação e da alienação? Com a entrega de soma. Só que, ao invés de entregar a soma lá no final do processo de execução, entregava a soma no início do processo de conhecimento. E aqui eu gostaria de fazer uma observação aos senhores. A própria lei hoje permite essa tutela imediata quando há uma prova documental inequívoca. De sorte que, no meu modo de ver, e essa é uma ideia que eu lanço para quem talvez eventualmente queira escrever algo a respeito, no meu modo de ver, hoje, a execução extrajudicial de títulos de crédito, ela acabou perdendo completamente a sua finalidade. Porque quem tem um cheque, quem tem um título de crédito, que é uma prova inequívoca do débito, pode iniciar imediatamente o processo de conhecimento com pedido de tutela antecipada para entrega de soma. O que se vai utilizar é o modus operandi da execução. Tem dinheiro no banco, apreende dinheiro. Não tem dinheiro, apreende bens, vende os bens e entrega a soma para o devedor. Além disso, hoje, todo esse quadro vem tratado com o nome em iuris de tutela provisória. Por que é tutela provisória? Porque ela pode ser modificada no curso do processo, porque ela pode ser revogada e porque ela também não é uma tutela definitiva, ela fica no aguardo da sentença final, que pode confirmá-la ou pode revogá-la.
Então, o nome é corretíssimo. Só que a lei, para efeitos didáticos, dividiu. A tutela provisória pode ser de urgência, cautelar para preservar o processo, ou satisfativa para preservar o direito. E tutela da evidência, que é aquela tutela dos denominados direitos evidentes, direitos líquidos e direitos certos, como, por exemplo, no mandado de segurança, que se tem direito de obter imediatamente uma liminar. Agora, um aspecto novíssimo que eu fiz questão, reitor, de trazer ao debate, porque não é algo tradicional. Eu tive a oportunidade de ter sido escolhido, porque membro do Superior Tribunal de Justiça na época, como presidente da comissão de redação do novo Código. Evidentemente que eu era professor titular de processo civil e o grupo era composto de vários professores. Diferentemente do professor Alfredo Buzaide, eu não fiz o código sozinho. Eu fiz o código com uma comissão de juristas. E os senhores sabem como deve ter sido difícil fazer um código com uma comissão de juristas. Todos têm uma opinião, reitor. Todos são juristas. Todos acham que a ideia deles é melhor. E o grande mestre que eu tive, foi meu ícone, saudoso, querido, faleceu recentemente, o professor Barbosa Moreira. Eu o chamei, porque tinha muita reverência e respeito a ele, eu o chamei para ser o presidente de honra da comissão e disse a ele, professor, eu não posso aceitar um cargo desse, de um novo Código de Processo Civil brasileiro, sem a sua presença, o senhor é o verdadeiro cultor dessa ciência, um homem ranqueado mundialmente, respeitado em todos os congressos mundiais, todos os professores reverenciavam-no. Infelizmente, ele teve um acidente, colocou uma prótese, infeccionou, enfim, ele faleceu há pouco tempo, foi um querido amigo. E eu sempre me aconselhava com ele, e eu liguei para ele, falei, professor Zé Carlos, eu não posso aceitar essa função sem o senhor estar presente. É uma questão moral, é uma questão de reverência mesmo necessária, e de conforto, que uma palavra sua, evidentemente que todos nós vamos seguir. Ele disse assim, Luiz, eu não tenho mais condições de participar desse tipo de comissão. Arnoldi conheceu ele muito, o professor Arnoldo Valde também, trabalharam juntos, foram procuradores do Estado juntos. E os senhores que são jovens podem guardar bem o nome de José Carlos Barbosa Moreira. Não há obras mais significativas no campo processual de evolução do que os temas do professor Barbosa Moreira. São 9 ou 10 volumes. Aí eu disse a ele, professor, eu não posso aceitar. E ele disse, não, eu não tenho mais condições, mas eu queria te dar um aviso. Já que você vai elaborar um novo código, cuidado. Eu falei, mas cuidado? É, realmente uma comissão, muitas vaidades, muita gente acha que está certo. No direito, é assim, nos tribunais, na academia, as pessoas discutem com grande cultura e estupidez. É assim que a coisa acontece. Ele falou, então, cuidado. Eu pensei que fosse isso, né, o jeito de debate. Ele falou, não, cuidado, porque todo mundo dá uma opinião na comissão. E aí, às vezes, sai uma coisa completamente diferente que se imagina. Eu falei, mas como assim, professor Zé Carlos? Ele disse assim, por exemplo, o camelo foi um cavalo feito por uma comissão. Aí deu para entender com a dificuldade. Quer dizer, cada um colocou algo que o camelo era um cavalo que virou um camelo por força de uma comissão. Pois bem, então, hoje, o código é bem claro. A tutela é provisória porque ela guarda a definitividade da solução e ela pode ser de urgência ou da evidência. Vamos à urgência. A urgência cautelar é a que visa garantir a eficácia útil do processo. Arrestam-se bens, arrolam-se bens, sequestra-se a coisa para que, na hora de entregar a coisa, ela esteja ali, ainda intacta, e, na tutela de urgência satisfativa, que é o nome que se usa, né? A tutela antecipada, que é a stricto sensu, é a antiga tutela antecipada, está com esse nome ainda, tutela antecipada,
é uma tutela que antecipa o direito. Qual a diferença? É muito simples. Na tutela de urgência cautelar, preserva-se o estado das coisas, das condições ideais para que a justiça seja prestada, e o perigo mora para o processo. O perigo é para o processo. E na tutela de urgência antecipada, o perigo é para o direito. Até por força da influência de Calamandrei, o Código anterior ele fazia uma mistura de situações. Por exemplo, os alimentos provisionais, eles representam uma tutela de urgência antecipada, eles versam sobre os alimentos definitivos. Por exemplo, o interdito proibitório visa evitar que haja uma moléstia à posse. Isso é a tutela antecipada que versa sobre o direito material. Agora, a busca e apreensão de uma coisa para que não haja risco de deterioração ou perecimento é exatamente uma tutela de urgência cautelar. Agora, a tutela antecipada dos direitos líquidos e certos. Então, verificou-se, pela própria história do direito, o professor Rudolf Ehring já anunciara isso na sua teoria dos direitos possessórios, que, quando há certeza, cessa a atividade especulativa do juiz. Se a pessoa tem um direito líquido e certo, até sob o ângulo constitucional da isonomia e da igualdade, não é razoável que o autor que tem razão tenha de suportar o ônus do tempo da demora do processo, porque nós sabemos que o juiz não presta uma tutela imediata bem municiado. Digamos assim, a tutela, a resposta judicial demorada ou delongada, já afirmava Rui, é uma justiça denegada. Justiça retardada é justiça denegada. Mas justiça instantânea também é uma utopia, porque, cumprido o devido processo legal, o juiz precisa amadurecer os fatos e o direito aplicável. Mas, quando o direito é líquido e certo, direito é demonstrado, prima facie, a pessoa tem direito, tem um documento que comprova o direito, aí ela faz jus a uma prestação imediata, e o réu, que não tem razão, é que deve aguardar a demora do processo. O autor que tem razão merece uma providência imediata, que é uma providência imediata, porque o direito dele é um denominado direito evidente, é um direito líquido e certo, e o réu que quer se opor a esse direito líquido e certo, ele, réu, é que deve aguardar as delongas da ordinariedade. Eu nunca me esqueço, eu era juiz da 9ª Vara Civil. Eu hoje estou no Supremo Tribunal Federal, mas sou juiz de carreira. Não aquele juiz de carreira que chega rápido, vai correndo para chegar aonde ele quer. Eu comecei muito cedo, então eu nunca me esqueço de um fato que ocorreu, que não havia ainda esse arcabouço legislativo, em que o procurador do Estado, numa sexta-feira, aliás, há vários advogados aqui que sabem que o melhor dia para conseguir liminar é 5:05 de uma sexta-feira, para levar o juiz à angústia, ao sofrimento, para ele poder deferir a medida liminar. Quem percorreu a carreira sabe que é assim. Só que a lei é sábia, dá 24 horas para o juiz analisar. Então, o juiz também tem que ter um pouco de controle da sua ansiedade. Mas é claro que há casos que, se não der aquela medida naquele momento, haverá denegação de justiça. Não adiantará. Então, o juiz tem que ter preparo para, digamos assim, viver sob essa pressão necessária. E eu me recordo que eu estava no meu gabinete na 9ª Vara Civil e entrou um procurador da República. Como eu era muito novo, a primeira palavra que ele disse foi que ele era procurador da República. E eu achei que aquilo ali era uma carteirada. Eu, menino novo, senhor juiz, eu sou um procurador da República. Aí eu falei assim, prazer, qual o seu problema? Ele falou assim, senhor, me desculpe, eu me apresentei primeiro para dizer ao senhor o seguinte, eu, como procurador da República, não poderia ter incidido nesse erro que eu incidi e viver a situação que eu estou vivendo. Aí eu, então, me interessei. Eram 5:05 de uma sexta-feira. Eu, então, me interessei. Ele disse assim,
o senhor sabe, Excelência, que eu resolvi realizar o sonho da minha mulher. Aí eu vi que ele realmente estava numa situação muito difícil. Porque um homem que se dedica a realizar o sonho de uma mulher precisa saber bem o que ele está falando. Mas aí ele disse assim, ó, minha mulher tinha um sonho de morar numa casa. Uma casa linda na Barra da Tijuca, que é um bairro no Rio, que é bonito, tem uma área muito arborizada, um lugar privilegiado, e ela queria morar na Barra da Tijuca. Então ele disse, senhor juiz, eu vendi tudo que eu tinha. Estou morando num apartamento de um familiar emprestado e estou trabalhando com um colega também a título de comodato. Eu comprei a casa e, por incrível que pareça, na escritura pública, o valor estava pago e ele comprara os móveis que guarneceriam. Tudo era embrulhar para presente e entregar a casa pronta para a esposa. E ele vendeu tudo. E o que aconteceu? Que é razoável de calcular. A casa não ficou pronta, a família queria que ele saísse do imóvel, o colega também não queria ele mais lá. Então ele falou, eu não tenho saída, eu estou numa situação dificílima. Eu tenho que ir embora, não tenho onde morar, vou ter que alugar um outro lugar, não tenho escritório, paguei tudo, está registrado no registro de imóveis. Eu nunca vi uma prova plena daquela e um homem naquela situação. Se nós seguíssemos o rito normal, seria um procedimento ordinário, com uma sentença, execução de sentença, liquidação, recurso de apelação. Acabou o sonho e virou pesadelo. Tranquilo. Era fácil imaginar isso. Pois bem, aí eu fui para casa penalizado com a situação daquele homem. Porque eu falei, bom, esse casamento está por um fio. Esse sonho virou pesadelo. E aí, então, o artigo 798 do Código dizia o seguinte, se o juiz verificar que, antes do final da causa, uma parte pode causar grave lesão ao direito da outra, o juiz deve prover de alguma forma. Ou seja, o juiz tem que ser o artesão do caso concreto, dar uma solução sob medida. E aí eu imaginei o seguinte, o livro é do processo cautelar para garantir o resultado útil do processo, mas também há aqui uma chance de se defender o direito da parte. O periculum in mora não é para o processo, o periculum in mora é para o direito da parte, líquido e certo. Ele tinha de ser emitido na posse. Eu, então, dei 15 dias, baseado nesses princípios de que quem tem um direito líquido e certo não é obrigado a ficar esperando as delongas da ordinariedade, deferia liminar para que, em 15 dias, a construtora colocasse o imóvel em condições de habitabilidade, e ele, então, em 15 dias, ele realizou metade do sonho, mas minimizou, e aí, um mês depois, os dois fizeram uma petição extinguindo o processo, porque fizeram um acordo, o imóvel já estava praticamente pronto para ser usado. Então, diferentemente do periculum in mora para o processo, nós temos o periculum in mora para o direito. E há casos em que o direito é líquido e certo. E o Código chama isso de direito evidente. Direito evidente. Então, além da tutela provisória, segundo o Código, ela pode se basear em urgência cautelar antecipada e em evidência. Então, quem tem um direito evidente, por força do princípio da isonomia, não é obrigado a ficar aguardando as delongas da ordinariedade. O juiz provê imediatamente e impõe o ônus da demora do processo ao réu que não tem razão. O velho professor Vitório Dente afirmava: a duração do processo não pode ser levada a efeito ao autor que tem razão. Quem tem razão recebe logo a providência e quem não tem aguarda essas delongas da ordinariedade. Então, o Código trata da tutela provisória, da urgência e da evidência e, por exemplo, cita casos em que a pessoa tem uma prova escrita e ela, com essa prova documental escrita, a matéria é só de direito, ela tem a faculdade de pedir a tutela do direito evidente. Se a parte tem direito a um imóvel, que era esse caso, também tem direito à tutela da evidência. O que há de peculiaridade
são algumas questões que não se verificam correntemente. Em primeiro lugar, nós sabemos que, no direito processual, o juiz está adstrito ao pedido. Velha regra, ne processus iudex ex officio, o juiz não pode dar mais nem nada diferente do que aquilo que a parte pediu. Na tutela cautelar, na tutela de urgência, digamos assim, e mesmo na da evidência, como é uma tutela provisória, vigora o princípio da fungibilidade. O juiz pode dar uma providência aliud, porém minus, ou seja, ele dá uma solução sob medida. Aqui no Brasil, durante muitos anos, houve, por força do professor Barbosa Moreira, a frequência de vários autores estrangeiros. Um deles era o professor Fritz Bauer, que era um professor alemão. Poucos professores germânicos compareciam à escolástica brasileira, porque o idioma muito difícil, poucos falavam alemão, mais italiano e inglês. E aí, então, o professor Fritz Bauer, ele passou a saber bem português, ao invés de estudar alemão, porque é mais fácil aprender português do que alemão. E ele escreveu uma obra denominada A Tutela Cautelar mediante medidas atípicas. E vejam que interessante, ele dizia que na corte alemã houve um caso em que se erigiu um prédio sem obediência àquela distância de 1,5 metro. Porque não se pode construir um prédio colado no outro, porque isso viola a privacidade e o direito de vizinhança. Então, disse ele que a corte germânica se deparou com o caso em que o prédio foi construído a menos de 1,5 metro. E a menos de 1,5 metro havia uma invasão da privacidade, uma violação do direito da personalidade, ligada ao direito de vizinhança. Então, disse ele, pelo valor social da propriedade, o pedido foi de demolição do prédio. Mas o juiz deu uma providência diferente, mas eficiente a esse ponto. Mandou pintar os vidros que eram limítrofes ao prédio com tinta indelével e opaca, que evitava exatamente essa falta de privacidade. Então, é uma providência aliud, outra, porém, menor, e que satisfez perfeitamente os interesses daquele pleito. Então, a primeira característica é a característica da fungibilidade das medidas provisórias. Elas são fungíveis. O juiz pode dar uma medida diferente da outra, mas que cumpra a sua efetividade. Uma segunda característica interessante é que essas medidas provisórias, sob o ângulo objetivo, elas podem ser deferidas em qualquer processo e procedimento. Há procedimentos que já trazem no seu bojo medidas provisórias. Por exemplo, despejo provisório, liminar em mandado de segurança, liminar em possessória de ação de força nova, mas isso não significa que, quando há perigo in mora para o direito, não se possa deferir uma liminar mesmo nessas ações. E vamos, então, nos basear num caso típico, que eu só conto, não são casos criados, são casos que ocorreram na prática. Então, por exemplo, a ação de despejo na lei de locações tem despejo liminar. Aqueles casos de despejo liminar que não tem mais sentido manter a locação. Então, diz a lei, fim da locação, automaticamente extingue-se a sublocação. Claro, se o locatário sublocou e acabou a relação dele, ele não vai poder sublocar. Então, extinta a locação, fica extinta a sublocação. A empresa alugou o imóvel para o locatário empregado. Ele saiu do emprego, acabou a locação, acabou a finalidade, despejo liminar, se ele não sair no prazo que a lei estabelece. Mas também no Tribunal de Alçada, já estava no Tribunal de Alçada, me deparei com um caso que não havia previsão de despejo liminar, mas era um caso extremamente irônico, se não fosse trágico. Perto do fórum, são os melhores prédios, os advogados ficam na esquina, havia um prédio só de advogados. Mas, num momento de situação financeira difícil, uma senhora montou, num conjunto de salas, o prédio todo de advogados,
e ela montou, num conjunto de salas, uma cozinha artesanal para servir refeições quentinhas para serem entregues delivery, entregues a domicílio, para o escritório, ou para os advogados que não têm tempo de nada, vivem correndo. Pois bem, ela utilizava nessa cozinha, vamos dizer, artesanal, que pegava suas 3, 4 salas, aqueles botijões jacaré. Isso é uma coisa antiga, né, Heitor? Não sei se tem muita gente jovem aqui, mas botijão jacaré era um bujão de gás bem artesanal, perigosíssimo, só que ela, para fazer aquela comida, ela usava 50 botijões jacaré. Então, ela transformou aquelas salas num container do inferno, porque aquilo podia explodir a qualquer momento. Bem, e aí, além do odor de vários tipos de pratos diferentes, viradinha paulista, dobradinho, que invadiam os escritórios de advogados finos, também havia o risco. E os advogados se reuniram, claro, chega uma hora que todo mundo está com a mesma sensação. Se reuniram e disseram, tem que tirar isso aqui. É desconfortável, um escritório com cheiro de restaurante, e também isso vai explodir. E aí, então, resolveram notificar o locador, que entrou em juízo e disse, olha, não há despejo liminar, mas, nesse caso, ou tira ou explode. Então, tem que tirar. Então, era uma medida de urgência não prevista no procedimento, uma tutela provisória, mas que podia ser utilizada. Então, o que eu quero dizer com isso é que, malgrado a tutela provisória seja uma previsão genérica e alguns procedimentos tenham requisitos básicos para a tutela provisória, além deles, há o periculum in mora, que o legislador não pode prever. Não tem como descrever periculum in mora, que é uma realidade fenomênica, variável. O legislador não teria condições de especificar cada caso. Bom, agora, essas medidas liminares, elas causam um impacto muito grave na esfera jurídica da parte contrária. E elas são medidas, vamos dizer assim, coloquialmente, medidas acauteladoras. Urgência é cautela. Quer dizer, na urgência precisa uma cautela. Agora, pode ser que essa cautela, mais tarde, não tenha mais necessidade, ou então se verifique que aquela cautela foi exacerbada. Então, a lei estabelece o que se denomina de contracautela. A parte até pode obter a medida de urgência, mas ela tem de garantir a outra parte que vai obter a medida de urgência, se ela exacerbou no pedido, a outra parte tem direito a uma contracautela que preserva exatamente os prejuízos que essa pessoa que recebeu a tutela imediata vai sofrer. É mais do que razoável essa questão da contracautela. E como eu escrevi um código sobre a duração razoável dos processos, o mínimo que eu tenho que ter de noção é da duração razoável das palestras também. Então, aqui já me avisaram, eu tenho 5 minutos. Então, 5 minutos, e quando a gente promete que vai acabar, a plateia fica... Se bem que é cedo ainda, mas hoje é segunda-feira, isso é muito bom quando é sexta-feira, palestra de encerramento. Todo mundo aguarda essa palavra. Por fim, aí todo mundo fica numa alegria. Mas hoje é cedo ainda, né, Arnaldinho? Então, por fim, há um aspecto muito interessante da tutela de urgência. A tutela de urgência não pode ser uma divagação acadêmica. Tutela de urgência e de evidência do direito legislativo tem que ser uma tutela imediata, tem que ser cumprida, tem que ser realizada. Não adianta prometer e não fazer, não é um ideário, é uma realidade. Pois bem, então a lei estabelece o seguinte: a tutela provisória de urgência e de evidência, ela se efetiva, o direito italiano fala em efetivação, ela se efetiva tal como numa execução, tal como no cumprimento da sentença. Então, se for entrega de soma, se realiza igual a execução de soma. Se for entrega de coisa, igual a execução de coisa.
Ou busca, apreende ou emite na posse. Se for bem imóvel, busca, apreende e emite na posse. Se for obrigação de fazer ou não fazer, ou ele faz, ou manda alguém fazer às custas, etc. Mas há um outro aspecto que é mais interessante ainda, que o Código introjetou, que é o fato de que nós não somos mais uma família de sistema unicamente romano-germânico. Hoje nós temos uma influência do direito anglo-saxônico. E nós pegamos a melhor parte do sistema romano-germânico, da civil law, e a melhor parte da common law do sistema anglo-saxônico. Qual a diferença? Os juízes do sistema romano-germânico são juízes formados sob dois princípios, justiça e moral. Os juízes do sistema anglo-saxônico são formados com dois princípios, justiça e razão. Então, eles são mais pragmáticos. E por que eles são mais pragmáticos? Porque nós importamos do velho processo romano a jurisdictio, dizer o direito, depois realizá-lo. E eles incorporaram um império iudice. Então, lá, o juiz não condena, como aqui, o juiz ordena. Então, se não cumprir o império iudício, a ordem judicial, comete um atentado à dignidade da jurisdição. Se nós sairmos daqui agora e não oferecermos nossa carteira para o guarda da esquina, vamos cometer uma desobediência, um desacato, vamos parar na delegacia. As pessoas antigamente descumpriam as decisões judiciais, depois de anos a fio não acontecia absolutamente nada. Então, odiernamente, pelo novo Código, as decisões judiciais estão impregnadas de império iudice e comete desobediência criminal quem pode cumprir a decisão e não faz. Outros tempos, um novo direito. Tanto que, quando eu fui entregar o Código para o presidente do Congresso, eu disse a ele, senhor presidente, é hora de uma grande travessia, e se nós não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Muito obrigado pela atenção que me dispensaram. Ministro Fux, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aí por mais esta aula magna. O seu código, ao contrário aí do que poderia prever o nosso saudoso desembargador Barbosa Moreira, não é um camelo. Foi uma bênção para os jurisdicionados, para os juízes e até para os advogados, porque estamos aqui na Associação dos Advogados e, por que não dizer, até dos honorários, Vossa Excelência tratou com cautela e parcimônia, prestigiando a nossa classe. Os institutos mais importantes lá estão. A tutela provisória, a conciliação. Vossa Excelência prestigiou o juiz de primeira instância e tornou o processo possível. Como brasileiro, ministro, muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta rápida, porque estamos com a agenda pressionada. Vossa Excelência falou da tutela provisória e está no Código a conciliação, a obrigatoriedade da conciliação. São dois institutos que, a meu ver, se complementam. Eu gostaria que Vossa Excelência tecesse em breves palavras um comentário sobre ambos. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelas palavras do professor Arnoldo Valdes Filho. Eu queria dizer que eu tenho muito apreço pela classe dos advogados, que eu assisti o meu saudoso pai fazer uma faculdade já mais velho, com a família formada. Nós, crianças, íamos lá na mesinha dele, que ele deixava uma ficha com as notas que ele tinha tirado. Ficamos muito motivados. Por isso, eu acabei fazendo concurso e sem nenhum grau de maturidade. Tudo que eu fiz na minha vida foi para agradar os meus pais. Principalmente ele, que era um exilado de guerra, da perseguição nazista, um homem sofrido, e ele hoje está assistindo a gente, me assistiu em várias ocasiões. Então, eu tenho muito apreço pela classe de advogados. Eu tenho filho advogado, filha advogada, irmãs advogados, então a família forense lá em casa. E esse espírito me levou também no Código
a criar figuras práticas para o exercício da justiça, deveres para os magistrados, deveres de lealdade para todos, e também prestigiar os advogados, que eu conheço a luta diuturna dos advogados. O Código privilegiou a Constituição, a conciliação à luz da Constituição. A Constituição estabelece que o Estado deve privilegiar a solução consensual dos litígios. Então, os litígios, de preferência, devem ser resolvidos de forma consensual, através de conciliações e de mediações. Porque a conciliação é a forma que otimiza o relacionamento social. Não saem vencedores nem vencidos. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que é muito interessante, é que eu tenho agora me dedicado ao estudo da análise econômica do direito. E a análise econômica do direito, ela visa a que o direito se torne eficiente num ambiente de escassez. Nós temos 200 milhões de brasileiros e 100 milhões de ações. Então, é preciso... Esses números da Suprema Corte Americana e da Suprema Corte Brasileira, 70 por 70 mil, já mostra que há uma anomalia. Então, o presente, como você disse ontem, e o futuro do processo há de ser a conciliação. Agora, o que é de interessante na conciliação hoje, os estudos da análise econômica do direito, eles são no sentido de que a conciliação, ela só se perfaz de uma maneira perfeita se as pessoas saem da conciliação com a sensação de justiça e de felicidade. Então, há uma obra do professor Jonathan Meisel da Viagem, que foi lá que eu debati essa análise econômica do direito, que fala sobre happiness and the law, a felicidade e o direito. Então, ele diz, uma pessoa só faz a conciliação se ela tiver a sensação de justiça e de felicidade. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma conciliação dificílima, e como a pessoa não queria sair do imóvel, tinha obrigação de sair, era uma pessoa que ia se casar no dia seguinte, da audiência. E aí é uma entidade bancária, reitor, imagina o senhor, essa entidade bancária apiedada daquele homem que ia se casar no dia seguinte, não tinha para onde ir, deu de presente de casamento, isso só é uma conciliação, deu de presente de casamento um termo de ocupação sem pagar custos e honorários, sem pagar aluguel durante 6 meses. Então, deu a ele um presente de casamento, uma lua de mel, uma sensação de justiça e felicidade. O acordo foi feito. Então, eu acredito que o presente e o futuro do processo civil estão na conciliação e nas ações transindividuais, em que os fortes lutam pelos fracos. Muito obrigado, ministro. Vossa Excelência mostra também o juiz humano, a pessoa aberta e o homem de vanguarda que é. Eu vou encerrar rapidamente esse painel, porque não outros professores assumirão aqui o nosso lugar, mas eu não poderia fazê-lo sem antes agradecer a iniciativa à Universidade do Brasil, na pessoa do seu reitor, o professor Fernando Costa, na pessoa do seu vice-presidente, o Stefano Costa, na pessoa da sua vice-presidente executiva, a professora Cláudia Pereira, e também a equipe aqui da Uniesp, o professor Eduardo, o João Pedro Melk, o Carlos Melk, o Luiz Gustavo Prado, e agradecer também a presença das demais autoridades que se locomoveram, que estão aqui prestigiando esse importante evento, o nosso presidente da AMB, o doutor Jaime Oliveira, o doutor Jackson Viana, que veio do Rio. Também gostaria de agradecer a presença dos desembargadores Divoncir Maran, Alexandre Bastos, Paulo Alberto de Oliveira e Marcos André Ranson. Agradeço e, assim, encerro o presente painel. Muito obrigado.